A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Espero que esteja tudo bem com cada irmão, cada irmã. Senti que no coração aqui, Jesus pôs no nosso coração, e a gente falar algo da palavra da parte do Senhor, né, meus irmãos? E como eu repito e falo, sempre falo aí nos meus vídeos aí, que não sou pregador, irmãos, mas Deus capacita nossas vidas. Glória a Deus. Você que tem a sua Bíblia aí, ou até sabe de cor, como disse, eu sou meio ruim de leitura, irmãos. Os irmãos me perdoam, né? Como disse, parei na quarta série há muito tempo, né? E não quis saber mais de estudar, mas glória a Deus. Vamos ler aqui Mateus 14, do 28 até o 31. Aleluia. Vamos lá, irmãos. Vamos ler aqui. 28. Mateus 14, do 28 até o 31. Amém? Vamos lá. 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, mandar-me-ei ter com por cima das águas. Ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo as mãos, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Amém, Jesus? Amém, irmãos? Até aqui. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Aleluia. Agora, a pergunta que nessa passagem aqui de Mateus 14, do 28 ao 31, ele pergunta: por que duvidaste? Porque o medo. Porque o medo tomou conta de você, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Nós que estamos firmes na rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré, por que nós devemos temer algo? Mas não tem que temer, meu irmão. Às vezes o medo ele bate na porta do nosso coração, mas é o inimigo soprando. Você não vai conseguir, né? Você não vai dar certo. O medo acaba tomando conta do coração da gente. Assim aconteceu com Pedro, né? Ele foi de encontro, Jesus andando sobre as águas, e Pedro, ele foi a encontro de Jesus, né? Só que ele sentiu medo. Aleluia, louvado é o nome santo do Senhor. Sentir medo, irmãos, é normal. Aleluia. Às vezes a gente passa por processos, né? Então aquele medo ele toma conta do nosso coração, da nossa mente, como já aconteceu comigo várias vezes, né? Comigo já aconteceu isso. Como irmãos já sabem, como eu já falei, quando eu estava lá naquela sala grande para mim passar por uma cirurgia lá,
aleluia, por onde eu passei lá, o medo tomou conta de mim, irmão. Entendeu? E eu achei que eu ia se afundar, que nem Pedro afundou. Mas lá no meu consciente tinha um Deus vivo que vinha ao encontro de mim e falava ao meu coração: calma, filho, você não vai afundar, você não vai morrer. Só estou te provando. Só estou provando você, meu filho. Entendeu? Então eu também tive esse medo, meu irmão, minha irmã, por esse processo que eu passei. Não faz muito tempo não, foi em fevereiro desse ano, né? 5, 6 meses, mais ou menos, 5 meses. E às vezes dá alguns branco, dá algum esquecimento na minha mente, sabe? É normal, porque a pancada que eu levei nessa região da cabeça aqui, essa parte moeu, irmão. Essa parte moeu. Por isso que eu precisei passar por esse processo dessa cirurgia. Mas graças a Deus deu tudo certo. Mas eu lhe pergunto, qual o seu medo hoje? O seu medo talvez é algum exame que você está esperando para o médico aqui da Terra abrir para descobrir o que você tem? Não temas, irmãos, não temas, irmã, vai dar tudo certo. Antes do médico estar lá, o nosso Deus já está lá, sentadinho, primeiro que o médico, e já abriu o seu exame, e já deu tudo certo, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Irmãos, não é fácil servir ao Senhor, não é fácil. Quando eu estava no mundo, eu não tinha, aliás, eu achava que eu não tinha problema, mas o diabo ele me cegava. Ele dizia que eu não tinha problema porque eu usava muita droga. Então eu era um drogado, eu bebia demais, então eu ficava 24/48 na cocaína. Então para mim não tinha problemas, porque os meus problemas eu afundava nas drogas. Então eu acordava cheirando cocaína e quando eu dormia, porque a droga não deixa ninguém dormir, ela deixa você estralado. Você jovem que usa droga sabe o que eu estou falando, entendeu? Mas Deus é bom, Deus me tirou daquele poço maligno. Louvado é o nome santo do Senhor. Aleluia. Qual o seu medo, irmão? Qual o seu medo? Enfrentar talvez alguns dos seus familiares está preso lá há muito tempo e o medo está batendo no teu coração e talvez está falando no seu coração que esse seu parente vai ficar vários anos lá preso lá. Tira o medo do teu coração, dobra os joelhos, entrega nas mãos do Senhor e fala: meu Deus, para o homem aqui da terra pode estar difícil esse caso desse familiar que está preso, mas para o meu Senhor, que é advogado dos advogados, juiz dos juízes, Deus dos deuses, Rei dos reis e Senhor do Senhor, para o Senhor nada é impossível. Louvado é o nome santo do Senhor. Aleluia. É tão linda a palavra do Senhor, irmãos. Repito e falo aqui, não sou pregador do Evangelho. Aleluia. Mas Deus, eu creio que Deus pode capacitar a minha vida para me pregar por almas. Tem muitas almas lá fora, lá, que tem muita gente, muitos irmãos, às vezes, dentro da igreja, que não tem coragem de pregar
por drogado, que não tem coragem de pregar nas praças, onde moram várias pessoas ali, por decepções de alguma coisa que passou na vida deles, que eles foram parar ali. Não julguem, irmãos. Você não sabe o que passou na vida deles. Aleluia. Às vezes uma decepção derrubou, às vezes eles eram da igreja. Aleluia. E uma decepção, um vento tão forte. Aleluia. E era para eles ir de encontro a Jesus. E o que aconteceu? Eles se afundaram. Jesus estendeu as mãos para eles. Mas o inimigo de nossas almas, soprou no ouvido deles. E eles não pegaram nas mãos de Jesus e acabaram afundando nas drogas, nas decepções, na depressão. Irmãos, Deus está precisando do quê? De soldado que marche na presença do Senhor. Jesus, nosso Jesus, Ele não quer só um morto-vivo dentro da igreja que fique parado. Aleluia. Deus quer soldado valente, com a espada nas mãos. Aleluia. Por onde ele passar, aleluia, todo mundo vai respeitar. Por quê? Porque você vai ser um homem com autoridade do Senhor. Todo mundo vai te respeitar. Ninguém vai colocar, aleluia, as mãos em você, porque você é ungido do Senhor. Jesus fala: ai daquele que tocar no filhinho meu. É a mesma coisa de tocar na menina dos meus olhos. Aleluia. Ninguém vai tocar em você, irmão. Mas se você der brecha para o diabo, ele vai entrar. Ele vai arregaçar com a sua família, igual fez na minha. Eu dei uma brechinha, irmãos, e o diabo fez festa na minha casa. Mas a festa que ele fez é para cair. A festa que ele fez é para ele cair mais e para exaltar o nome santo do Senhor, porque ele sabe de todas as coisas. Ele já sabia o que ia acontecer na minha vida e já sabia o que está acontecendo na sua vida. Ele já sabia o processo que você está passando. Aleluia. Santo é o nome santo do Senhor. Às vezes um vento, uma decepção amorosa, aleluia, às vezes você perdeu sua esposa, às vezes você perdeu seu filho, não importa. Eclesiastes 3 fala: há um tempo determinado sobre todas as coisas. Aleluia. Tudo no tempo do Senhor, tudo vai dar certo, tudo vai se encaixar. Aleluia, o nome santo do Senhor. Santo, 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 santo é o teu nome. Aleluia, 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 Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Jesus falando com Pedro. Logo Jesus, no 31, logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que você duvida? Por que você, irmão, irmã, está duvidando do poder do Senhor? Ele tem poder, todo poder está nas mãos do nosso Mestre, que é Jesus Cristo de Nazaré. Louvado é o nome santo do Senhor. Oh, glória, glória a Deus, aleluia, Senhor. Deus é bom, irmão. Continua, não para. Não pare. Nada poderá parar um adorador. É a doença que vai te parar? É a decepção que vai parar de servir a Deus? É a fome?
É a falta de emprego? Nada nos separar de servirmos ao nosso Deus Todo-Poderoso, que tudo pode, na hora certa, aleluia. Deus cuida de todos nós. Olha, os passarinhos, aleluia, eles não plantam, os passarinhos, olhem para o céu, os passarinhos, eles não plantam, não guardam em celeiro, mas o nosso Deus, Ele cuida de todos eles, aleluia. Logo, logo é época de jada, né? Estamos quase na época que pode dar uma jada aí. E você imaginou, irmãos, os passarinhos no ninho, nós na nossa casa, às vezes 2, 3 cobertor, passa frio, né? E a gente coloca mais um, fica quentinho, né? E imagina os passarinhos naquela época de jada, aleluia. Você já imaginou? Faça a prova, suba na árvore lá e vê lá os passarinhos na jada, todos vivos, a mãe e os filhotes, todos vivos, apesar daquela jada. O que é isso? O que significa isso? Meu irmão, minha irmã, é as asas do Senhor, o Todo-Poderoso, que abraça as aves com teu amor, assim, e protege como um escudo, aleluia. Imagina o que Ele faz com você, nós que somos imagem semelhante do Deus Altíssimo, aleluia. Confia nessa palavra, meu irmão, minha irmã, aleluia. Talvez você esteja aí numa cama do hospital. Eu sei que é isso, eu já passei por isso. É difícil, o medo vem como veio para Pedro, aleluia, veio para mim, eu sei que está vindo para você, mas existe um homem, um Deus Todo-Poderoso, que caminha de encontro com o seu problema, irmão, de encontro com os teus problemas, aleluia. E Ele te estende as mãos poderosas dele e fala: filho meu, as minhas mãos estão aqui, segura nas minhas mãos. E você segura com fé, e Ele vai segurar e vai te dar a vitória em nome de Jesus, aleluia. Não deixa o vento te derrubar, não deixa você sair da presença do Senhor, porque se você voltar lá para trás, aquele poço maligno, eu falo por mim, se eu voltar lá atrás, é difícil, irmão, porque o mundo ele engana, ele é enganador, aleluia. Você mesmo, jovem, hoje é tudo curtição, hoje é tudo alegria, mas e amanhã? Amanhã bate aquela tristeza, aquela depressão, aquela, sabe o que quer dizer? É falta do Espírito Santo de Deus, entendeu? Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, entendeu? Esteja compromisso com Deus, você vai ver você levantar contente, apesar dos problemas, das dificuldades, aleluia. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Então dá tempo ainda, dá tempo. Quantos jovens que se desviaram dos caminhos, quantos jovens fizeram igual o filho pródigo, né? Quantos fugiram da presença do Senhor, aleluia. Não volta para trás, não faz igual o filho pródigo, mas Jesus já sabia de tudo, né? O que ele fez, o que o filho pródigo fez? Papai, me dá a parte minha da herança que lhe pertence. O que o papai dele fez, meus irmãos? Ele deu
talvez pelos meus pensamentos, talvez ele pegou na época lá 100 mil, não sei, entendeu? Vamos supor que ele pegou 100 mil reais, o papai dele chegou e falou: tá aqui, meu filho, tá aqui com muito amor, siga. Mas no coração do papai dele, ele sabia que ele ia voltar. E assim foi, irmãos. Aquele filho pródigo, ele gastou tudo que ele pegou, ele gastou tudo. E a Bíblia fala que ele desejou até do alimento dos porcos, entendeu? De alimentar, do alimento dos porcos, pelo processo que ele passou, porque ele perdeu tudo, ele gastou tudo, ele não tinha mais o que se alimentar, ele gastou tudo, aleluia. E assim somos nós na presença do Senhor, às vezes, por uma decepção, saímos fora dos caminhos do Senhor, e lá no mundo, nós vamos fazer igualzinho o filho pródigo, vamos comer da podridão deste mundo que só tem maldade, deste mundo que só tem, aleluia, só frieza, aleluia. Mas ele voltou, irmãos. A Bíblia fala que o filho pródigo, lá no consciente dele, eu falo assim, eu pensando aqui, ele voltou, acredito que ele ficou até com medo, às vezes, até de... Fala por mim, irmão, nunca a Bíblia fala. Eu estou pensando aqui, falando, aleluia. Talvez ele chegou ali na porteira da fazenda ali, e deu um passo, talvez, e pensou na cabeça dele: será que eu volto? Será que eu volto? Aleluia. E ele abriu o portão, eu vejo pelos olhos da fé. Ele abriu aquela porteira. Quem que estava lá? O papai dele já estava esperando. Aleluia. Oh, glória, glória, glória a Deus, aleluia. O papai dele já estava esperando. Já falou para os empregados dele: vai lá, mata lá o bezerro mais bonito e vamos festejar, porque hoje o meu filho voltou para casa. O que estava morto, hoje viveu na presença do Senhor. Aleluia. O papai dele foi lá e catou o anel, colocou no dedo dele e festejaram. Aleluia. Assim é Deus como nós. Você que está se afastado do caminho do Senhor, faça igual o filho pródigo. Aleluia. Dá um passo para o Senhor, que o Senhor já está te esperando. Aleluia. Jesus vai colocar um anel no teu dedo e vai falar: filho meu, sirva-me, só sirva-me, só sirva-me, que a vitória vai chegar para você, meu filho. Não é fácil servir a Deus, aleluia, aleluia. Às vezes a gente vai cultuar nas congregações aonde a gente está, só Deus sabe como a gente entra ali, aleluia, chorando por dentro, mas Deus conhece, aleluia. Problema todo mundo tem, aleluia. Eu costumo falar que não são problemas, são obstáculos. Obstáculos, irmãos, aleluia. São obstáculos. Problema é um câncer. É aquela pessoa que está lá encamada, lá entubada, lá que está com câncer. Isso é um problema. Mas o problema que nós falamos que é problema são obstáculos, irmãos. Pega isso como obstáculo. E os obstáculos vai passar. E quem tiver com câncer, tiver com AIDS, deposita nas mãos do Senhor. Ele pode todas as coisas. Ele já me curou.
de várias coisas que o inimigo colocou na minha vida. Aleluia. Santo é o nome santo do Senhor. Contém na igreja onde eu congrego. Aleluia. Que nem repito e falo. Placa não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a placa. Jesus é a placa. Aleluia. Como eu falei lá, irmãos, já está morto já há muito tempo atrás. Muito tempo atrás já era para mim estar lá embaixo, no inferno. Porque o homem sem Cristo, se ele morrer no pecado, é inferno. Não adianta. Não adianta. Aleluia, eu contei lá no testemunho, esse dia na igreja lá, onde eu e mais 2 parceiros, falo parceiro porque era parceiro do crime na época. Eu tinha meus 22 anos, são 22 anos atrás. Hoje estou com 44, glória a Deus por isso. Pelo qual a gente fomos assaltar um lugar, irmãos, e lá era cheio. Naquela época não tinha muita segurança, que nem tem hoje. Aleluia. Então a gente foi, o demônio soprou, né, pra gente ir. Nós estávamos todos drogados e fomos naquela madrugada. Aleluia. E fomos. E lá tinha muitas grades, como se fosse uma cadeia. E na primeira vez que a gente entrou, eu fiquei lá em cima, lá pendurado assim. Um macaquinho assim, pendurado, você sabe, assim, penduradinho assim, que nem um sabizinho. E os 2 desceram. E a hora que desceram, o alarme disparou, tinha um alarme, deu o alarme, ué. Eu já estava ali já saímos correndo daquele lugar. Só que o demônio, o diabo não brinca em serviço, soprou de novo, volta lá. E voltamos, irmãos. Depois de 2 ou 3 minutos mais ou menos, parou aquele alarme. E caímos para dentro de novo. E eu fiquei na mesma posição, lá em cima. Enquanto os 2 desceram lá embaixo, começaram a catar tudo. E colocaram numa mochila. E na mesma hora, não deu tempo de nada, irmãos. Só ouvi a porta da frente abrir, aquelas portas de barro que rola rapidinho lá, subiu pra cima e só rajada de tiro. Aleluia, louvado é o nome santo do Senhor. Já era para me descer a sepultura, já era para me estar no inferno faz tempo, mas Deus tinha um propósito na minha vida. O que aconteceu, meus irmãos? Esses 2 parceiros meus na época levaram um tiro. Um levou um tiro na barriga e o outro levou tiro no braço. O que levou tiro no braço ainda conseguiu sair, e aquele que levou o tiro na barriga foi preso. Eu já estava lá em cima, não levei nenhum tiro, pela misericórdia do Senhor, porque Deus tinha propósito na minha vida. Aleluia, glórias a Deus. Enfim, o primeiro que levou tiro na barriga foi preso. Ele estava lá em cima, já tinha saído vazado, já tinha subido. O outro também, não vi mais, que levou tiro, mas não foi preso. Mesmo baleado no braço, ele conseguiu sair. E lembro que eu corri e numa esquina assim, eu parei e tinha uma mulher. Eu cochichei na orelha dela, falei o que tinha acontecido, só para dar até as polícias ir embora, né? Aí eu vi que as viaturas passou, foi embora. Mais uma vez, Deus me livrou. Sabe o que é isso aí? Eu já conhecia o Evangelho. Eu fiz que nem o filho pródigo. Aleluia. E fui fazendo.
Eu fui sofrendo, aleluia, né? E pela misericórdia do Senhor, aonde eu estou hoje, pela misericórdia do Senhor, estou lá, tocando para o Senhor, louvando para o Senhor. A gente não é tocador profissional, a gente não somos cantores profissionais, nós somos adoradores de Deus, somos adoradores do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem pregador melhor que o outro, não. Não tem cantor melhor, não vá se achando não, que você canta melhor do que a irmã, que o seu irmão canta melhor do que o irmão. Não, você não é ator, não. Ator é o nosso Deus, Jesus Cristo, aquele que morreu naquela cruz do Calvário para salvar a sua vida e a minha vida. Aleluia. Ele sim é o nosso ator. Nós não somos nada, nós somos pó. Aleluia. Nós somos pequeninos, nós somos pequenos. O que nós faz, aleluia, é pouco para Deus. Aleluia. Grande é o nome santo do Senhor, é Ele é o nosso ator. Aleluia. Adore a Deus por amor às almas. Adore a Deus porque você ama a Deus. Aleluia. Louvado é o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Sou grato a Deus, irmãos. Sou grato a Deus porque Deus é bom na minha vida. Aleluia. Eu posso ter perdido algumas coisas da minha vida, mas não perdi o mais importante, que é o amor em Cristo, que é a fé. Aleluia, que é o mais importante. Porque repito e falo, pai não salva filho, filho não salva pai, mulher não salva marido e marido não salva mulher. A salvação é individual, cada um corre atrás da sua salvação. Aleluia, vamos permanecer, vamos ficar até o fim. Aleluia, vamos ficar até o fim. Aleluia, vamos buscar a Deus. Sempre quando tiver culto, vamos buscar. Aleluia. Não se deixe se levar pelos problemas. Só porque surgiu um problema na hora do culto, não vai mais. Aleluia. Não deixa não, irmão, a sua fé esfriar. Em Amós, lá já fala que o amor de muitos se esfriarão. Aleluia. E é o que está acontecendo hoje. O amor está frio. Aleluia. Cadê? Tem irmãos que me estendem as mãos para o outro irmão. Às vezes o irmão está precisando de um abraço, de um carinho da parte do Senhor. E aquele abraço que talvez ele está pedindo, o sinal do Senhor, aleluia. Aquele lá vai trazer alegria para ele, vai chorar, mas vai chorar de alegria. Quantas das vezes eu já não chorei, mas de alegria, porque eu consegui vencer. Aleluia. Louvado é o nome santo do Senhor. Glória é o teu santo nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Santo é o nome santo do Senhor. Vamos buscar mais. Jesus quer mais de nós, irmãos. Nós não fazemos nada para Deus. Aleluia. Pouco não faz para Deus. Aleluia. Aleluia. Não deixe a doença chegar na sua vida para depois você servir a Deus. Aleluia. Eu falo por mim, porque eu cheguei chorando nos pés do Senhor. Eu cheguei pela dor, mas Deus já conhecia o meu coração e sabia o propósito que Deus tinha na minha vida. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Nada pode te deter. Nada pode te parar, meu irmão, minha irmã. Nada pode te parar.
Não fuja da presença do Senhor. Não tenha medo, não temas. Não temas. Você não vai afundar. Você não vai se afundar, meu irmão, minha irmã. Jesus não vai deixar você se afundar. Aleluia. Como muitas das vezes Deus fortaleceu a minha vida. Eu não voltei lá para trás, da onde eu saí. Eu não voltei. Aleluia. Graças ao nome santo do Senhor. Deus é tão bom, irmãos. Deus tem cuidado dos seus. Aleluia. Muitas almas estão indo embora sem Cristo. Aleluia. Estão indo embora sem Jesus, sem salvação. E aonde estão hoje? Lá para baixo. Aleluia. Não pode voltar mais. Aleluia. Aquelas almas choram. E você, jovem, você tem a oportunidade de servir. Aquelas almas estão lá embaixo, porque o demônio soprou nos ouvidos deles, e às vezes eles tiraram a própria vida, e aonde que foram? Só Jesus sabe. Estão em tormento. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor. E no subconsciente deles, eles devem estar pensando: meu Deus, me dá mais uma oportunidade, me dá mais uma oportunidade de voltar, de fazer tudo diferente, mas não dá tempo mais, não dá mais tempo, o tempo é agora, enquanto a vida, a esperança, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Muitas almas estão chorando, irmãos. Parábola de rico e Lázaro já fala tudo. Os dois morreram, um foi para o seio de Abraão e o outro ficou no tormento. E assim vai ser nós também, se nós não afirmar na rocha que é o Senhor, nós vamos ficar, aleluia, no tormento, aleluia. Mas se nós ficar até o fim, nós vamos para o seio de Abraão, aleluia, aleluia, para o descanso, aleluia. Essas almas choram, irmãos. Elas choram de saudade de quando eles serviam, mas o diabo, ele não brinca em serviço, aleluia. Ele não brinca de ser diabo, ele não brinca. Ele quer levar, aleluia, ser muitos jovens para o inferno. Ele quer levar com ele porque ele é um ser condenado, ele não tem mais salvação. Ele sabe disso, que ele não tem mais salvação, mas eu e você ainda temos a oportunidade, aleluia, de salvarmos a nossa alma, que é o mais importante, aleluia. Não deixa para amanhã, não deixa o medo tomar conta de você. Não deixa o medo tomar conta da tua vida de servir a Jesus. É tão lindo, é tão gostoso servir a Jesus. Aleluia. O vento vem, o barco vai balançar para lá e para cá, mas Deus está no barco. Se Deus está no barco, pode vir o que vier, irmão. Deus está no barco. Deus está contigo. Deus é contigo, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Louvado é o nome santo do Senhor. Aleluia. Sou carente das orações dos irmãos. Sou carente, irmãos. Aleluia. E cada irmão continue orando sobre a minha vida. Quem estiver ouvindo esse vídeo, que o Senhor possa abençoar a cada um. E não vamos praguejar, não vamos ficar fraco, não. Vamos tomar vitamina, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Vamos permanecer até o fim, que logo logo o nosso Senhor, ele vem buscar a igreja. O noivo vem buscar a noiva. Aleluia. Logo logo nós vamos chegar lá em cima, pela misericórdia do Senhor. Aquele que
permanecer até o fim. Jesus promete salvação para nós. E lá não vai ter dor, lá não vai ter, aleluia, não temos que pagar nada. Aquela cidade santa, maravilhosa. A Bíblia fala que a mesa já está preparada. Jesus já preparou tudo. Jesus está voltando, devagarzinho. Aleluia. Para alguns, Jesus já voltou. Entendeu? Porque já morreu sem Cristo. Alguns já morreu sem Cristo. Então Jesus já voltou para eles. E que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã. Que Deus possa aumentar a sua fé, meu irmão, minha irmã. E o que eu falar agora vai ser de mim. Como eu falo aqui, não sou pregador, irmãos. Mas eu sinto Jesus pulsando em meu coração de falar alguma coisa da parte do Senhor. Aleluia. Eu sinto meu coração pulando. Assim, sabe? É tão bom. Esse é o Espírito Santo do Senhor visitando a vida da gente, para a gente falar alguma coisa da parte do Senhor. E o que eu falar agora não é de mim. Eu só agradeço a Deus por tudo, por tudo. Que Deus guarde meus filhos, que Deus guarde a mãe deles, entendeu? Continue orando pela minha família, meu irmão, minha irmã. E aqui eu encerro e faço uma pequena oração de agradecimento em nome de Jesus. Você que pode, de onde você estiver, feche seus olhos e vamos buscar a presença do Senhor. Glorioso Deus, amoroso e eterno Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, obrigado por usar, Senhor, a minha boca, meu Deus, para falar, Senhor, com alguém que está precisando de uma palavra de conforto, meu Pai. Jesus querido, Papai amado, não sou pregador, Senhor, do Evangelho, meu Deus. Sou falho, sou fraco, sou errante, meu Deus. Mas o Senhor é poderoso e pode todas as coisas fazer, meu Pai. Aleluia, Senhor, eu coloco nas tuas mãos, Senhor, toda a minha parentela, meu Deus. Vai visitando os meus 2 filhos que se encontram longe de mim, Senhor. Vai visitando a mãe deles, meu Pai. Vai visitando, vai fazendo uma obra, Senhor, maravilhosa, Senhor, porque eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer, Senhor, uma obra tão linda na vida dela, Senhor. Jesus querido, Papai amado, que seja feita a tua santa vontade, meu Papai. Aleluia, Senhor, que aumente o Senhor e diminua eu a cada dia, meu Papai, porque eu sou fraco, Senhor, eu sou errante, meu Deus, mas o Senhor é grande e poderoso, meu Pai. Eu coloco a cada irmão, Senhor, aonde eu congrego, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Vai abençoando, Senhor, o pastor da igreja, meu papai, o pastor Adilson, sua esposa, seus filhos, Senhor. Aleluia, que me deu a oportunidade de estar lá louvando e tocando lá para o Senhor. Aleluia, que o Senhor venha dar força para o teu servo, meu papai, e vai abençoando o Senhor e visitando a vida dele, meu Deus. E em nome de Jesus, visita, Senhor, os presídios, Senhor, as penitenciárias, meu Pai. Vai visitando, Senhor, os manicômios, Senhor, aonde se encontram, meu Pai, aquelas pessoas que o inimigo, Senhor, botou espírito de loucura na mente deles, meu papai, mas vai cair por terra em nome de Jesus. Jesus é o nosso socorro, aleluia, Senhor. Aleluia, de onde vem o nosso socorro? Nosso socorro vem do Senhor, não deixa nós afundar, meu papai. Eu sei, Senhor, que o Senhor está com as mãos, Senhor, estendidas, Senhor, para segurar a minha mão e a mão dos meus irmãos, Senhor, nesta tarde, Senhor. Aleluia, Senhor, eu coloco nas tuas mãos, Senhor, a cada vida, Senhor, a cada morador de rua, cuida deles, Senhor, assim como o Senhor cuida dos pássaros, meu papai, o Senhor vai cuidar deles, meu Deus. E eu agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade, por mais um dia que o Senhor me levanta da minha cama e me dá o fôlego para me falar do amor de Cristo. E assim eu entrego esta oração e recebe no nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo de Deus, e que Deus te abençoe grandemente, minha irmã e meu irmão. Amém? Continua firme. Não olhe para trás, não olhe para o lado, olha para frente, para a rocha, para o centro, que é o nosso Jesus. Amém? Fica todos com Deus e que Deus abençoe muito. Amém, Jesus.